Convidar... Alô, o som tá ruim aqui, por favor. Alô? Queria convidar as pessoas que estão em pé para ocupar as cadeiras da frente. Se vocês que estão em cima quiserem também participar aqui embaixo, tem espaço aqui, tá bom? Eu vou convidar essa audiência pública, nós estamos realizando em comemoração aos 45 anos da PAI, e como, de certa forma, já é de costume na Câmara Municipal de Vitória, desde que eu assumi o mandato como vereador, acho que praticamente todos os anos nós fizemos uma homenagem à luta dos pais, dos amigos, da PAI, e dessa forma, mais um ano, nós estamos realizando uma audiência pública. Queremos convidar o Rodolfo Dalla Bernardino, presidente da Federação das APAES do Espírito Santo, para compor a mesa. Gilberto Sudré, também para participar, presidente da APAE Vitória. E a doutora Sandra Marinho Costa, que vai ser a nossa palestrante. A doutora Sandra é advogada, especializada em Direito do Terceiro Setor, com 15 anos na atuação na Procuradoria Jurídica da Federação da APAE de Minas Gerais e da Federação Nacional das APAES, prestando assessoria e consultoria a 2.068 instituições do Brasil. E é secretária executiva da PAI. Então, obrigado pela presença da doutora Sandra. Vou solicitar a todos que fiquem de pé para que nós possamos cantar o hino nacional.
eu tenho mais amores. Ó pátria amada, coronada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá para o que ostentas estrelado. Bendigo verde e ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues na justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte terá morada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és gentil, pátria amada, Brasil. Registramos a presença do vereador Juarez. Juarez, se você quiser ficar aqui junto na mesa, vai ser um prazer. Solicitar, o som, eu estou achando o som muito abafado. Tá não? Tá bom? Então a presença do vereador Juarez, aqui presente. Nilson Rossi, presidente da APAI de Guaçuí, obrigado também pela presença, um prazer conhecê-lo. Gilberto Neves Sudré, já falei, está aqui presente. O Carlos Valcher, presidente da APAI de Cariacica e conselheiro da Federação das APAIs, cabo, desculpa. Certo? O Nivaldo Luiz, procurador da Federação das APAIs do Espírito Santo. É isso? Obrigado pela presença de todos. Vamos, então, passar a palavra para a doutora Sandra, que fará uma exposição. Após, vamos abrir o espaço para que aquelas pessoas que quiserem fazer alguma pergunta, alguma consideração, terá o direito de 3 minutos por pessoa para que possam fazer as suas considerações. Já sinto... alô? Desligar a luz aqui, por favor. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui em Vitória e, de início, parabenizar o vereador Alexandre Passos pela iniciativa de fazer essa homenagem, essa audiência pública, especificamente homenagem à APAI de Vitória, aos 45 anos desta APAI, que inicia o movimento das APAIs no estado do Espírito Santo. Eu venho de Brasília trazendo uma reflexão para todos nós aqui sobre as conquistas da APAI de Vitória, as conquistas do movimento das APAIs neste estado, nestes 45 anos de existência, e também do movimento das APAIs, um movimento nacional que tem 56 anos de existência. Acho que é uma oportunidade muito importante para a gente refletir, comemorar, sim, as conquistas que tivemos, os espaços que esta APAI conseguiu garantir para as pessoas com deficiência, mas é um momento importante que a gente tem que aproveitar para refletir sobre o que fazer daqui para frente. Completamos 45 anos, quase meio século, né? Daqui a pouquinho chegamos a 50 anos. E aí? Conseguimos muita coisa, mas com certeza nós ainda temos muito que avançar, muito que fazer. E isso é muito positivo, porque isso é que estimula a gente continuar o nosso trabalho. É saber que nada está pronto e acabado, que este movimento precisa muito de vocês, precisa muito dos pais, das mães, dos funcionários, dos dirigentes, das APAIs de todo o estado. E o município de Vitória precisa muito do trabalho da APAI de Vitória.
Eu queria cumprimentar o presidente da APAI, que ainda há pouco fui colher os dados mais recentes, né, de números de atendimento, e a APAI de Vitória atende mais de 400 famílias, mais de 400 pessoas aqui diariamente. Então, é um grande trabalho, é uma grande APAI que contribui muito para o fortalecimento do movimento das APAIs em todo o Brasil. Então, eu gostaria de trazer para vocês algumas reflexões, a gente falando, então, desses 45 anos da APAI de Vitória, comemorando vitórias e planejando o futuro. Inicialmente, as pessoas com deficiência na cidade de Vitória eram atendidas pelo Instituto Educacional do Espírito Santo. E aí, no dia 7 de maio de 1965, é inaugurada a APAI de Vitória, que passa, então, a atender aquelas pessoas até então atendidas pelo Instituto Educacional e passa a incorporar o movimento das APAIs no Brasil e, com ela, com o nascimento da APAI de Vitória, traz o movimento das APAIs para o Estado do Espírito Santo. E aí é implementado, então, o movimento das APAIs neste Estado, que hoje conta com aproximadamente 40 APAIs, e é gerido e é coordenado pela Federação das APAIs do Estado do Espírito Santo, atendendo diretamente 6.000 famílias. O movimento das APAIs do Espírito Santo integra o Movimento Nacional das APAIs, que conta hoje com 2.068 unidades. Nós temos orgulho de dizer que participamos do maior movimento filantrópico de atenção à pessoa com deficiência intelectual no Brasil e talvez do mundo. Nenhum outro movimento tem esta capilaridade que tem o movimento das APAIs. Então, a APAI de Vitória, que comemora hoje os seus 45 anos, o movimento das APAIs no Espírito Santo, todos vocês que estão aqui e que, de alguma forma, têm alguma ligação com a APAI, com esse trabalho, devem se orgulhar de fazer parte desta história de conquistas para as pessoas com deficiência intelectual. E nós buscamos, nesse movimento, como a APAI de Vitória também busca, a melhoria da qualidade de vida, autonomia e a plena inclusão das pessoas com deficiência. É importante que vocês saibam que o foco do atendimento das APAIs, o público-alvo do movimento das APAIs são as pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Ocorre que vocês podem pensar assim, mas eu vejo na minha APAI, no meu município, que ela atende todo tipo de deficiência. Atende sim, porque como há uma carência do atendimento para as pessoas com deficiência de um modo geral, a APAI, quando é criada no município, embora ela devesse ter o foco apenas na deficiência intelectual e múltipla, ela acaba atendendo pessoas surdas, cegos, pessoas com deficiência física, porque é onde as famílias se sentem acolhidas, é onde há uma prestação de serviço de qualidade. Então, na maioria dos municípios brasileiros, como o poder público não consegue atender a esta demanda, o movimento das APAIs se organiza e presta também atendimento para esse público. E o nosso objetivo não é apenas o atendimento direto. As APAIs, elas se sustentam em 3 pilares, né? Que é atendimento direto na área da saúde, educação, assistência social, mas também é uma entidade de defesa de direitos. Então, uma APAI que se proponha
a acolher as famílias, a dar as orientações que essa família precisa, a fazer os encaminhamentos para aquela pessoa com deficiência acessar os serviços públicos que estão disponíveis e que muitas vezes lhes falta saber o mecanismo para atingi-los. Esta entidade também é uma PAI e esta entidade também está fazendo o que o nosso estatuto preconiza, que é garantir a autonomia, que é garantir a inclusão da pessoa com deficiência e o seu acesso a todos os serviços públicos. Nesse caminhar de 45 anos da APAI de Vitória e 56 anos de movimento nacional das APAIs, nós conseguimos muitos avanços, sem dúvida. E essa é uma oportunidade importante de destacarmos isso, de deixarmos isso registrado nesta casa. Nós conseguimos lutar pela igualdade e não discriminação. Quando eu fui convidada para estar aqui e pensava o que a gente poderia trazer para refletir e para conversarmos aqui, eu ficava imaginando como que era há 45 anos atrás. Muitas pessoas, né, que estão aqui, jovens, que não eram nem nascidas ainda, e a gente imaginar a coragem desses pais, a coragem desses homens, dessas mulheres, que assumiram esse compromisso de prestar atendimento à pessoa com deficiência intelectual, sem nem ao menos saber como fazê-lo, né? Com suporte em quê? Com amparo em quê? Como que nós vamos construir isso? Porque hoje as coisas estão mais fáceis. Hoje você conta com uma estrutura já do movimento das APAIs, nacional, estadual, né? Aqui no Estado do Espírito Santo nós temos uma federação muito ativa, muito organizada, muito presente na vida das APAIs. Mas isso há pouco tempo. Há 45 anos atrás, foram pessoas muito corajosas, destemidas, que assumiram esse compromisso e juntas tiveram a força necessária para chegarem hoje onde estão, atendendo essas mais de 400 famílias, né? E tendo reconhecido o seu trabalho pela Câmara Municipal de Vitória, pela Assembleia Legislativa do Estado. Isso não é pouca coisa. Isso é um reconhecimento pela seriedade com que esse trabalho foi conduzido nesses anos todos. Então, hoje, nós podemos falar que nós avançamos muito nesse tema de igualdade e discriminação. Hoje se fala muito sobre os direitos das pessoas com deficiência. É politicamente correto você apoiar todas as iniciativas que pareçam beneficiar esse público. Nós falamos, porque é correto, a gente falar que todos têm direitos iguais, que somos todos iguais, né? A nossa própria Carta Magna, a Constituição Federal, traz isso. Nós nascemos iguais perante a lei. Nós temos direitos iguais perante a lei. Então, neste processo, as APAIs, elas têm um papel fundamental de disseminar isto, de exigir isto, de cobrar esse direito à igualdade e à não discriminação das pessoas com deficiência. Nós avançamos muito na garantia da acessibilidade das pessoas. E quando a gente fala na acessibilidade, vem logo à nossa mente a acessibilidade física, né? Que hoje a gente evoluiu muito, nós temos lei federal que assegura o direito à acessibilidade, todos os prédios têm que ser construídos e adaptados para assegurar que um cadeirante, uma pessoa idosa, uma pessoa com dificuldade de locomoção, que use muletas, bengalas, que ela tenha acesso a todos os ambientes, a todos os espaços. Nós conseguimos avançar muito na acessibilidade da pessoa cega para ter acesso ao trabalho, ao estudo,
com os equipamentos necessários para ela ter uma progressão na sua vida acadêmica. Então, livros em braille, instrumentos apropriados para facilitar a leitura, para quem tem baixa visão. Isso tudo, essas conquistas todas tiveram o impulso, o apoio fundamental das APAES e das famílias das APAES, que souberam, no tempo certo, pressionar as autoridades para que essas leis fossem aprovadas. E hoje tem um papel fundamental de pressionar, de cobrar o cumprimento dessa legislação. Nós avançamos também no reconhecimento da igualdade perante a lei e o acesso, garantia de acesso à justiça. E aqui eu trago um recorte parabenizando a APAE de Vitória pelo núcleo jurídico que a APAE mantém, né? A gente sabe que a APAE de Vitória é uma das poucas APAES no Brasil que tem uma preocupação com a área jurídica, com a assessoria jurídica das famílias e das pessoas com deficiência. Então, eles contam com um grupo de advogados que prestam serviços agendados pelo Serviço Social na APAE para essas famílias e para as pessoas com deficiência. Ora, isso é a APAE cumprindo o seu papel de entidade de defesa de direitos, efetivamente, né? E aí a gente registra que o Brasil é um dos poucos países, cerca de 50 países, que tem uma legislação específica para pessoas com deficiência. E a nossa legislação, ela é muito ampla, ela é muito específica, muito avançada na área dos direitos da pessoa com deficiência. Mas, mesmo assim, o país ainda continua sendo, essas pessoas com deficiência, continuam compondo os percentagens mais elevados de exclusão social. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? O Brasil tem uma legislação vasta, completa, que abrange todas as áreas da pessoa com deficiência. Se nós formos olhar, tem lei de acessibilidade, tem lei de reserva de vaga no mercado, tem lei de atendimento prioritário, tem lei de reserva de vaga em estacionamento. A Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, ela foi chancelada pelo Brasil sem nenhuma reserva. Ela hoje faz parte da Constituição Federal, foi votada na Câmara e no Senado com um quórum qualificadíssimo para se tornar uma regra constitucional. Então, falar-se em falta de leis, em falta de segurança jurídica, não cabe no Brasil. Nós somos um dos 50 países melhores em o trabalho das APAES ele ainda continua sendo imprescindível para a cobrança desses direitos que já estão assegurados na legislação. E, claro, toda legislação precisa de aperfeiçoamentos. E o que a gente vê com a nova convenção da ONU é que a legislação brasileira, como as demais legislações dos outros países, ela precisará ser revista, ser ajustada às novas conquistas que a Convenção Internacional traz. E a gente fica mais tranquilo de saber que na APAE de Vitória a gente pode contar com o núcleo jurídico atento, acompanhando todas essas mudanças e saindo na frente aí na defesa das famílias e das pessoas com deficiência. Com relação também à prevenção, acho que é importante a gente mostrar e registrar aqui
a importância do trabalho das APAES e que, com certeza, a APAE de Vitória teve a sua contribuição para esta conquista. A gente, hoje, todo mundo conhece o teste do pezinho. A APAE de Vitória tem um laboratório que presta esse serviço, como outras APAES aí pelo Brasil. Agora, talvez nem todos que estejam aqui saibam que, para que o teste do pezinho fosse incorporado na política pública do SUS, foi essencial, foi fundamental o trabalho das APAES. Então, eu trago para vocês aí um registro que, em 1976, o teste do pezinho foi introduzido no Brasil através do laboratório da APAE de São Paulo, pelo psiquiatra Stanislau Krinsky e do neurologista Aron Diamé. Essas duas pessoas, acompanhando os estudos que eram realizados fora do país, entendendo a importância da prevenção desse tipo de exame, eles resolvem trazer esse exame para o Brasil e vão contar com que estrutura para introduzi-lo nesse país? Com a estrutura de uma APAE. De uma APAE de São Paulo, que, como a APAE de Vitória, hoje presta um grande serviço à comunidade, não só às famílias das APAES, mas toda a comunidade, com esse trabalho de prevenção. Então, se não fosse a mobilização das APAES, o teste do pezinho não estivesse hoje como uma política de saúde pública garantida pelo SUS, sem custo nenhum para todas as famílias brasileiras. Nós avançamos também um pouco na garantia de uma vida independente e inclusão na comunidade. Aqui vamos refletir um pouquinho que, nesses 45 anos de APAE de Vitória e de 56 de Movimento Nacional, se nós conseguirmos avançar realmente na inclusão da pessoa com deficiência na vida política e pública da nossa cidade, na vida cultural, na recreação, no lazer, no esporte, porque hoje em dia se fala muito, e é o próximo tópico que eu coloquei aqui, eu pontuei, que é a educação. O tanto que nós avançamos na educação e na inclusão escolar. Mas eu gostaria que vocês refletissem esses dois pontos conjuntamente, né? Quando se fala de inclusão hoje, é como quando se fala de acessibilidade, que você só pensa na acessibilidade física, na acessibilidade do ambiente, né? E nós temos que avançar ainda nas acessibilidades que a pessoa com deficiência intelectual precisa. E quando a gente fala de inclusão, se pensa muito na inclusão escolar, que do ano passado para cá tomou uma força muito grande no país. Há um esforço muito grande do governo brasileiro para garantir a inclusão escolar das pessoas com deficiência. Agora, isso é ótimo, isso é saudável, é salutar. O movimento das APAES sempre defendeu a inclusão, né? Há 45 anos, com certeza, quando nem se falava disso, quando as autoridades públicas, políticas, não imaginavam que isso fosse de sua competência, não assumiam isso como de sua competência, a APAE de Vitória já fazia esse trabalho. Já começou acolhendo essas famílias, educando essas pessoas com deficiência, e aqueles que tinham condições de serem acolhidos pelas escolas públicas, a APAE já começou a introduzir essas pessoas na escola regular, na escola comum, né? Mas isso tomou uma força muito especial do ano passado para cá. Então, o que a gente tem que avaliar é se é só esta inclusão que é necessária para o desenvolvimento humano da pessoa com deficiência intelectual. Trata-se só do locus, é só na escola regular, na escola comum,
que a pessoa com deficiência consegue se desenvolver, consegue aprender, consegue ser feliz, consegue se realizar? Será que o meu papel como a pai de garantir a ela outros ambientes de aprendizagens também, para além da escola, né? Como nessa participação política e na vida pública, na vida cultural da minha cidade? Todos esses ambientes são ambientes propícios à aprendizagem. Nós que estamos aqui, e eu não percebo aqui, não visualizo nenhuma pessoa com deficiência intelectual, todas as nossas vivências, todas as nossas oportunidades de viagem, de um cinema, um teatro, uma apresentação artística, uma discussão como nós estamos aqui agora, tudo isso é aprendizagem. Eu volto amanhã cedo para Brasília, melhor do que vim para cá, porque conversei com vocês, conheci vocês, vou ouvir vocês. Então, eu vou aprender. E não necessariamente eu estou numa escola, mas eu estou aprendendo. Então, essa é uma reflexão para a gente fazer com as nossas famílias e com as nossas autoridades também, né? No trabalho e emprego, nós conseguimos avançar também. No Brasil todo, nós temos muitas APAES que são dedicadas à educação profissional. Em termos de legislação, o Brasil tem uma legislação já específica que assegura, tanto no serviço público como na iniciativa privada, vagas para as pessoas com deficiência, né? Então, avançamos neste aspecto. E na saúde também, na habilitação, na reabilitação de pessoas com deficiência. Então, nós temos muitas APAES no Brasil que têm convênios com o SUS, são credenciadas ao SUS, prestam serviço não só a seu público-alvo direto, mas muitas vezes à comunidade também, e recebem pelo SUS recursos significativos, embora a gente saiba que o recurso do SUS é um recurso pequeno, mas pela quantidade de procedimentos, muitas vezes é um recurso importante para o funcionamento da instituição. Então, nós avançamos muito nessa parte, especializamos muito neste atendimento. No entanto, agora a gente parte, é hora então de comemorar sim, parabenizar sim a APAE de Vitória por todas as conquistas que fez ao longo desses 45 anos, mas vamos aproveitar também o momento e pensar nos desafios que nós temos daqui para frente. E os próximos 50 anos? O que vocês esperam do movimento das APAES? O que a comunidade de Vitória, as famílias desta cidade, as autoridades deste município esperam do trabalho da APAE? Olha que nós temos muita coisa para fazer. Então, eu trouxe aqui alguns pontos que ficam para a reflexão de todos. Sobre a escola, nós defendemos, a Federação Nacional das APAES defende a escola ideal. O que seria essa escola ideal? Uma escola voltada para o desenvolvimento humano, uma escola para a vida, com garantias de aprendizagens para as pessoas com deficiência intelectual, durante todo o ciclo de vida, que garanta uma atenção integral e integrada da pessoa com deficiência. Eu já me adiantei um pouco quando falava da inclusão, né, escolar, e isso aqui é só para reforçar, né? Nós defendemos a inclusão, nós apoiamos a inclusão, mas nós apoiamos mais do que isso. Nós queremos mais do que isso. Nós queremos que as escolas que acolheram as pessoas com deficiência que até então estavam na APAE, deem a essas pessoas a mesma qualidade de atendimento e de educação que até então recebiam nas APAES. E como entidade de defesa de direitos, cabe à APAE cobrar do município, cobrar das autoridades, das escolas,
que deem, que assegurem a eles esta mesma qualidade. Mas, além disso, eu tenho que garantir para as pessoas com deficiência intelectual um espaço na APAE de aprendizagem permanente, de aprendizagem para o ciclo da vida. Porque o que o governo está preocupado, com o que a Secretaria de Educação Especial do MEC está preocupada, é com uma faixa etária do ensino fundamental. E isso, nós queremos que isso aconteça, queremos os investimentos nesta área, mas isso é muito pouco. Nós queremos mais. Nós queremos que a pessoa com deficiência intelectual, independente da idade dela, que ela tenha garantias de aprendizagens, que ela tenha um espaço assegurado para vivências, que garanta a ela, por todo o ciclo da sua vida, esse direito de continuar aprendendo. E que essa aprendizagem seja reconhecida, seja apoiada. Porque não basta para nós o ensino fundamental. A gente quer muito mais do que isso. O envelhecimento, as APAES têm que refletir muito sobre a questão do envelhecimento dos nossos alunos, das pessoas com deficiência intelectual, que tem muitos novinhos chegando, mas nós temos pessoas que estão na APAE há algum tempo, e essas pessoas vão envelhecendo, os seus pais vão envelhecendo, e o que nós, como entidade de defesa de direitos, entidade de atendimento que se propõe a atender as pessoas com deficiência na área da educação, da saúde e da assistência social, podemos propor para essas famílias e essas pessoas que estão em processo de envelhecimento. Qual é o trabalho que a APAE pode oferecer? Que tipo de serviço, né? São os cuidadores. Nós vamos trabalhar para treinar os educadores, para capacitar educadores para cuidar dessas pessoas. Nós estamos preparados para trabalhar com essas pessoas em processo de envelhecimento. Nós sabemos o que fazer. Nós estamos preocupados em nos capacitar nesta área. Eu tenho um relato que me deixou chocada lá na Federação Nacional das APAES, quando eu soube de uma grande APAE, uma APAE moderna, uma APAE muito atuante, que por uma questão administrativa, de organização, de gestão, simplesmente resolveu parar de atender pessoas acima de uma certa faixa etária. Salvo engano, 25 anos. E esta família foi para a Federação Nacional das APAES e nos questionar, né? Como que é isso? A APAE simplesmente não atingiu 25 anos, está fora da APAE, fora dos programas da APAE. Isso me chocou. É claro que a APAE tem autonomia administrativa, tem autonomia jurídica, tem autonomia financeira. Ela é uma pessoa jurídica independente da Federação Nacional. Mas para fazer parte desse movimento, para ser filiada à Federação Nacional das APAES, existem algumas diretrizes, algumas normas norteadoras que estas entidades têm que seguir. São princípios do movimento das APAES. E as APAES não podem virar as costas para a pessoa com deficiência intelectual que está em processo de envelhecimento. Essa nunca foi a filosofia do movimento das APAES. Eu sei que tem pessoas aqui que estão no movimento das APAES há mais tempo do que eu e que, com certeza, teriam mais propriedade até para estar dizendo isso. Mas esses 15 anos que eu estou no movimento, relacionando com APAES de todos os portes, desde a APAE pequenininha, de interior do Brasil, até APAES grandes de capital, como é a APAE de Vitória,
eu tenho a oportunidade de vivenciar esses dramas das famílias e das pessoas, e dos dirigentes, e dos técnicos. Então, são muitas pessoas, e às vezes, né, as nossas cabeças, um pensa de um lado, outro pensa de outro jeito, completamente diferente. Muitas vezes deixamos de ouvir a família e a pessoa com deficiência, e por uma decisão administrativa achamos que aquilo não é papel nosso mais. O Estatuto das APAES é claro, ela atende pessoas com deficiência durante todo o ciclo da vida, trabalhando a prevenção, o bebê, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto e o velho. Nós temos responsabilidade por sermos este movimento grandioso que somos e que falamos com a boca cheia, que faço parte desse movimento. Nós temos obrigação de pensar que tipo de programa que eu tenho que oferecer para esse adulto que está na PAI e que está envelhecendo, e que seu pai está envelhecendo, a sua mãe, e que ele precisa de um direcionamento, e esse direcionamento ele foi buscar na nossa instituição, na nossa PAI. Com relação ao mundo do trabalho, nós falamos aqui que avançamos na legislação, na reserva de vagas e na educação profissional de um modo geral. Mas eu quero trazer para vocês também uma reflexão sobre o mundo do trabalho. Se para nosso público, que é a pessoa com deficiência intelectual, se é o mercado formal de trabalho que vai nos dar as respostas que a gente procura. Porque encontrar uma vaga para a pessoa com deficiência física, para um cego, para um surdo, é uma coisa. Agora, encontrar uma vaga para a pessoa com deficiência intelectual, ela exige uma mudança de postura na empresa. Ela exige que não só aquele gestor da empresa queira cumprir a cota, porque senão ele vai ser multado pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério do Trabalho, mas para que aquela cota seja preenchida por uma pessoa com deficiência intelectual, exige uma mudança de postura de toda a empresa. Os tempos da pessoa com deficiência intelectual são diferentes. A compreensão exige uma forma diferente de abordagem. E a empresa, segundo o setor, empresa privada, quer lucro. Hoje nós vivemos um mundo de competição no mercado de trabalho. É a meritocracia que prevalece. É quem sabe mais, quem tem mais diploma, é quem faz mais rápido o trabalho, produz mais, me dá mais resultado. É isso que o mercado de trabalho espera da gente. E aí a gente fica pensando, né? Eu tenho uma lei que garante reserva de vagas, mas ela não especifica que é para pessoa com deficiência intelectual. Pessoa com deficiência. Então, a empresa vai lá, contrata um cadeirante, que não tem nenhum comprometimento intelectual. O que ela tem que fazer? Um pequeno investimento imobiliário, uma rampa, ou um elevador, né? Quando tem que ter um elevador, uma porta mais larga no banheiro. Faz essas adaptações e está cumprindo a cota. Mas nós, da APAE, temos que brigar pelo mercado de trabalho para a pessoa com deficiência intelectual. E se nós acharmos que esse mercado que está aí, competitivo, exigente, que nós não vamos conseguir espaço para esta pessoa, não é razão para eu desistir. Eu tenho que procurar outras alternativas. Né? O emprego informal, a produção própria, a cooperativa, o trabalho com a família. Buscar outras formas desta pessoa se colocar no mundo do trabalho, ter um rendimento, dela ter condições de se manter e de sustentar uma família. Não é simples, não. Eu não estou
passando aqui para vocês, não quero passar uma sensação, a Sandra veio lá de Brasília para falar com a gente umas coisas aqui que não tem como fazer. Eu sei que é difícil, mas é este que é o desafio da PAI. É isso que se propõe para daqui a 45, 50 anos. Quem estiver aqui está fazendo uma reflexão desses avanços que a gente está propondo hoje, né? A garantia de participação em concursos públicos, eu achei importante pontuar isso aqui, porque eu tenho observado muito como nós temos no Brasil uma legislação que assegura que a pessoa com deficiência tem um número de vagas reservado em todo o concurso público, né? Eu fico percebendo, olhando os concursos, que nós não trabalhamos, não exigimos uma forma de participação nesse concurso para a pessoa com deficiência intelectual. Isso é muito raro. Não é que não exista, existe. Eu conheço casos de pessoa com deficiência intelectual que fez concurso em prefeitura e está trabalhando, mas é raríssimo. No movimento como o nosso, que atende 250 mil pessoas por dia, um movimento como da Federação do Espírito Santo, que atende 6 mil famílias, eu acho que se tiver um ou outro caso, você pode contar nos dedos, né? Então, este é um desafio para as APAES. As pessoas com outros tipos de deficiência, elas têm todo o suporte necessário para fazer um concurso público. Tem o ledor, tem o braille, tem a adaptação do mobiliário para fazer, tem o tempo prolongado para fazer, isso tudo está garantido em lei. Agora, a pessoa com deficiência intelectual vai precisar de outros suportes. A pessoa com deficiência intelectual vai precisar de uma certificação para ela poder entrar num concurso público. Porque hoje um serviço de gari, de assistentes de serviços gerais, qualquer que seja a atividade, se exige um mínimo de formação acadêmica, se exige um diploma, uma formação. E o que nós, Movimento das APAES, estamos fazendo para assegurar isso para a pessoa com deficiência intelectual? O desafio de permitir uma vida afetiva e sexual para as pessoas com deficiência intelectual. Este é outro grande nó do nosso trabalho. Avançamos muito pouco nisso. O sexo, a vida afetiva, ela é um tabu para nós todos, para a sociedade em geral. Quando se fala, então, da pessoa com deficiência intelectual, isso piora consideravelmente, porque há um temor das famílias a esse respeito. Há uma reserva muito grande com relação a esse tema. E eu tenho um respeito imenso pelas famílias, pelos pais. Sei o medo que eles têm, sei as inseguranças que passam na cabeça deles. Como deixar a minha filha, né, Rodolfo? Deixar minha filha namorar. Como é que é ver minha filha beijar na boca de um rapaz? Será que fica só nisso? Como conter os instintos, os impulsos numa pessoa com deficiência intelectual? Eu posso, e eu acho justo, ter todas essas preocupações e essas cautelas. Mas nem por isso eu posso ignorar que a minha filha ou meu filho com deficiência intelectual tenha desejo, tenha vontade, queira fazer isso. Isso faz parte da nossa vida, do ser humano. Então, o trabalho das APAES, nesse sentido, é o que fazer. Nós vamos ignorar isso? Nós vamos fingir que a pessoa com deficiência intelectual não tem desejo? Ela é assexuada? Eu vou proibir todas as manifestações de afeto e de carinho porque ele tem deficiência?
Talvez esse não seja o caminho. Talvez o caminho esteja no aconselhamento dos pais, na orientação dos pais, na orientação da pessoa com deficiência. Nós precisamos avançar muito neste ponto dentro das APAES. Nós temos que resgatar o espírito associativo das APAES, as famílias, os irmãos. O movimento das APAES nasceu da união de pais. Pais que buscando uma forma de dar um atendimento aos seus filhos com deficiência, tanto na área da saúde, educação e assistência social, se uniram para fundar essa associação e dirigiram o movimento das APAES durante anos, décadas. Agora que nós chegamos a esta idade, nós olhamos e vemos que hoje a maioria das pessoas que dirigem as APAES, que decidem os rumos das entidades, são técnicos, são profissionais que estudaram, exibiram seus diplomas, seus currículos e foram entrando para dentro da instituição. Tem mal nisso? Não, isso é ótimo. A gente profissionaliza, a gente adquire qualidade, mas isso tinha que ser para somar. Essas pessoas tinham que entrar nas APAES sem tirar os pais, sem tirar as famílias, sem assustar as famílias, né? Porque quando eu falo tirar, não tem nenhuma pai maluca que vai tirar um pai pelo braço, não vai deixar o pai entrar, se bem que até tem alguns malucos. Mas, de um modo geral, não é neste sentido que eu estou falando. Mas quando você fica muito técnico, você se profissionaliza demais, você torna suas reuniões de um nível muito elevado tecnicamente, academicamente, você, sem esforço nenhum, você afasta os pais. Porque a maioria dos pais das APAES são famílias muito humildes. Porque há uma ligação, e não é hipotética, ela é real, estatística, da pobreza com a deficiência. O número de pessoas com deficiência nas famílias pobres é muito maior, pela própria situação em que vivem, sem prevenção, sem cuidados básicos, sem uma alimentação adequada. Então, o número de pessoas com deficiência é maior nessas famílias. E essas famílias precisam de um discurso mais próximo delas, mais próximo da realidade delas. Então, nós precisamos resgatar as famílias. Elas já tiveram todo o domínio e comando dentro das APAES. Isso, com o tempo, foi se perdendo. É hora de parar e pensar o que fazer para voltar com essas famílias. Nós precisamos dos irmãos. Os pais estão envelhecendo, nós falamos ainda há pouco. As pessoas com deficiência intelectual estão envelhecendo e nós precisamos do envolvimento desses irmãos para desenvolver o programa de apoio ao envelhecimento saudável que a gente está querendo propor. E conquistar novos espaços de inclusão. Nós avançamos muito na inclusão da pessoa com deficiência, mas se nós pensarmos bem, nós temos 2 espaços que são marcantes. Na escola, porque a pessoa começou a ter atendimento na própria APAE e agora na escola comum também, e nós conseguimos um avanço também, uma inclusão na igreja, porque é um movimento voltado para o ser humano, é um movimento que acolhe mais essas pessoas. Mas ainda falta muito. Ainda falta muito para as APAES fazerem, para garantir a participação das pessoas, sobretudo a pessoa com deficiência intelectual, nesses outros espaços, na cultura do país, no esporte do país, né?
nesses espaços políticos, clubes, praças, eventos sociais. A gente ainda tem muito trabalho para fazer nesta área. Eu fico feliz em saber que, no caso do esporte, o Comitê Paralímpico Brasileiro já está revendo a participação da pessoa com deficiência intelectual nas Paralimpíadas, que até então as pessoas com deficiência intelectual não podiam participar, sob a alegação de que se não tinha um índice para poder aferir a capacidade da pessoa. Mas isso já está sendo superado e nós vamos conquistar em breve esse espaço numa Paralimpíada, ter uma competição onde a pessoa com deficiência intelectual vai estar lá competindo e sendo respeitado os seus limites. E aí nós vamos para o protagonismo na deficiência intelectual. Esse sim é um grande desafio, né? O desafio da autodefensoria, o desafio da autodefesa, a participação das pessoas com deficiência intelectual em conselhos, comitês, órgãos representativos para o desenvolvimento de ações fundamentadas no protagonismo, onde a pessoa com deficiência intelectual é o ator principal, onde ela apresenta as suas reivindicações, ela reivindica os seus direitos, ela apresenta propostas, participando ativamente e solidariamente com seus pares, identificando problemas, propondo soluções, se envolvendo no processo de resolução. Trata-se de um grande avanço, pois as pessoas com deficiência passam a ter voz, vez e até voto para a tomada de decisões sobre temas importantes para suas próprias vidas. Esse protagonismo da pessoa com deficiência intelectual, que na Federação Nacional das APAES, acredito que na APAE também de Vitória, tomou o nome de autodefensoria, autogestão, né? É um programa que nós temos que investir muito, né? Se nós defendemos, se nós dizemos que a pessoa com deficiência intelectual tem condições de definir o que é melhor para ela, de dar a sua opinião, de ser respeitada, de ser ouvida, isso que nós, do Movimento das APAES, temos que fazer. Isto é um processo, isso não é simples, não é da noite para o dia, mas é um processo que está caminhando, e eu vejo, a Federação Nacional das APAES tem, no Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, como representante titular, uma pessoa com paralisia cerebral. Esta pessoa não tem comprometimento intelectual, mas tem um comprometimento muito significativo, físico e de fala. Mas já conseguimos avançar um pouco. Quando você consegue colocar uma pessoa com esse nível de comprometimento num Conselho Nacional de Defesa de Direitos, você com certeza abriu uma porta para futuramente ter uma pessoa lá com deficiência intelectual. Não foi fácil. Quando o doutor Eduardo indicou esta pessoa, que é o Adnilson, da APAE de Patos de Minas, desculpe, para o CONAD, ele foi altamente criticado. Criticado por pessoas de lá, do próprio Conselho, pessoas de movimento de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, por ironia. E as pessoas diziam, mas é um absurdo, Eduardo, você indicar essa pessoa para o conselho, ele fala, ninguém entende o que ele fala, ninguém dá ouvidos ao que ele fala, porque é muito difícil compreender. Qual foi a estratégia que nós usamos? Nós passamos a apoiar o Adnilson nas reuniões do CONAD e traduzir a fala dele. E ele impôs, com a sua forma, com as suas limitações, o seu momento de falar e de ser ouvido. E aí as pessoas tiveram que aprender a ter paciência, porque eu ouvi ele primeiro, para depois ouvir a segunda voz, para traduzir, para gravar. E como as opiniões dele eram muito sensatas, muito sérias, ele foi conquistando, ao longo desse trabalho, o respeito das pessoas. Hoje ele já não tem nenhum
uma dificuldade mais para pedir para falar, para ter o espaço dele para falar. Ao contrário, ele é indicado para representar o CONAD em alguns eventos, ele é convidado a dar a opinião dele, mas foi preciso ter coragem para indicar, foi preciso ter o suporte, dar a ele o apoio para ele desenvolver. Então, é isso, é para garantir este protagonismo que a APAE tem um grande trabalho aí pela frente, para assegurar que outras pessoas com deficiência também possam estar participando dos conselhos municipais, de reuniões que sejam importantes a APAE estar presente. É só saber dar o apoio que esta pessoa precisa, que ela vai representar muito bem a APAE e o nosso movimento. Então, finalizando, os 45 anos da APAE de Vitória e 56 anos do movimento apaiano no Brasil, o que nós esperamos que a APAE seja? A APAE deve ser um polo acolhedor de todas essas demandas que eu falei aqui, trabalhando-as e transformando-as em ações de promoção e prevenção. Para tanto, é fundamental o envolvimento de todos os componentes da equipe, dirigentes, coordenadores, técnicos, pessoal de apoio e pais, promovendo a convivência, tolerância e aceitação desses aspectos que fazem parte do desenvolvimento de qualquer ser humano. Então, a APAE não é só a direção, não são só os técnicos, né? A APAE é um conjunto de pessoas que têm que estar todos unidos neste mesmo propósito. E aí eu deixo um pensamento de Dom Helder Câmara, que lendo, eu achei que cabia muito bem nesses 45 anos de vida da APAE de Vitória. É graça divina começar bem, graça maior persistir na caminhada certa, mas a graça das graças é não desistir nunca. Eu espero que a APAE de Vitória não desista nunca do trabalho que vem fazendo, a Federação do Estado do Espírito Santo não desista desse árduo trabalho que tem pela frente, e parabéns a todos que contribuíram para a gente chegar aonde o movimento das APAEs chegou, contando com as APAEs do Espírito Santo e com a APAE de Vitória. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós agradecemos a doutora Sandra por essa belíssima palestra e dizer que ela está no site, está sendo transmitida ao vivo pelo site da Câmara Municipal de Vitória e está gravada. Então, amanhã, se alguém quiser fazer uma cópia, é só entrar no site e gravar, tá certo? Ou então, se pedir também, a gente consegue um CD, porque realmente a palestra de alto nível. Quero agradecer também a presença do Cleilson, que é gerente. Já se acende a luz aqui para mim, por favor. Estou precisando de um óculos. Eu sei. Não, o Cleilson está aí. Cadê o Cleilson? Estava aqui atrás. Ah, está lá em pé, lá. Né? Gerente da Secretaria de Ação Social, de atenção às pessoas com deficiência e os idosos. Muito obrigado, Cleilson, pela sua presença. Pastor Silas, que é o subsecretário da Secretaria Municipal de Assistência Social. Nosso Valdemar, presidente do Conselho Popular de Vitória. Se quiser estar presente aqui, Valdemar na mesa, sempre uma honra. Pastor Silas também, se quiser estar presente. Cleilson também. É isso. Bem, nós vamos agora abrir para perguntas ao Rogério Heller, do Conselho do Direito Municipal de Pessoas com Deficiência. Também presente aqui. Obrigado, Rogério. Desculpe não ter anunciado antes. Bem, nós vamos então agora abrir
a palavra, se alguém quiser usar o microfone, tem os 2 microfones de parte, também tem o microfone da tribuna para alguma pergunta. Alguma pergunta? Rodolfo. Pois não? Está desligado, Rodolfo, mas depois o senhor. Professor, pode usar, depois eu faço a minha pergunta. Boa noite, doutora Sandra, boa noite a todos. Obrigado aí pela contribuição, pelas reflexões que nos proporcionou, mas eu gostaria de acrescentar e pedir à senhora um momento para poder também nos ajudar a refletir, neste momento em que eu creio que todos nós estamos pensando sobre essa nova questão da nova lei da filantropia, a lei 12.101, no final do ano passado, de 2009, que com certeza vai impactar a todo o terceiro setor no Brasil. E que a senhora, então, também fizesse uma reflexão para a gente sobre essa questão, até porque estamos dentro de uma casa de lei, o ambiente é bastante propício para que a gente, então, possa ouvir sobre essas questões que, com certeza, podem provocar impacto aí na vida de todas essas instituições. Obrigado. Obrigado. Rodolfo, vamos abrir. Rodolfo, depois passamos para a doutora. Eu acho importantíssima essa colocação do professor Hugo, porque é uma demanda, inclusive, dominada muito bem pela doutora Sandra, e não vou fazer outras perguntas para que a gente possa aprofundar nesse tema. Só fazer um questionamento na questão da colocação dela, quando ela diz da educação para a vida. E hoje a gente trabalha numa proposta de inclusão escolar das pessoas com deficiência. Que educação nós vamos estar oferecendo para essas pessoas com deficiência, já que os próprios ditos normais estão com dificuldade nessa questão da educação. Eles estão lá, a gente sabe como é que está o problema da educação no Brasil, inclusive nessas questões dos limites, etc., como incluir essas nossas crianças com deficiência intelectual nesse processo de educação. Isso é uma preocupação que a gente coloca. E a outra questão é na lei de cotas. Eu lembro que, na época que eu trabalhava no Banco do Brasil, teve uma demissão incentivada, e tinha uma colega minha que entrou na incentivada. Eu falei, bom, você vai entrar na incentivada? Eu falei assim, agora tem uma lei de cotas, e lá em Brasília vai ter um concurso que não tem nenhum candidato. Então eu vou. Quer dizer, ela foi beneficiada, ela já tinha competência na época para passar no Banco do Brasil num percentual de 4/100 e galgou um posto, e nessa condição o deficiente intelectual nunca acessa os empregos. Nesse sentido, a gente coloca uma preocupação que a gente viu na Argentina e outros países da América Latina, e serve para o Alexandre, está discutindo com o Nobre Juarez aí, é que a lei de cotas ela vem numa proposta punitiva. Por exemplo, a empresa que não atender a cota, ela é multada. E nesses países, a pessoa com deficiência incluída no mercado de trabalho, a empresa é beneficiada com alguma coisa, batimento, imposto, para fazer essa inclusão. Parece que é pouca diferença, mas quando você impõe um negócio, se você não fizer, você vai ser multado, é muito diferente do que você ser incentivado a fazer a inclusão. Até porque nenhum de nós gostamos de imposição nas nossas vidas, também o empresário não gosta. Mas eu gostaria de que fosse nesse sentido da legislação nova que vem impactar e que vem na área das APAES, pede a ela uma definição de enquadramento na assistência, ou na saúde, ou na educação. Eu acho muito oportuno, nós precisamos desse espaço para ouvi-la. É só registrar também a presença do Sandro, representando o mandato do deputado Cláudio Vereza. Muito obrigado a presença, Cláudio, que sempre esteve na luta. E o vereador Juarez, por favor.
Ele vai falar na tribuna. Juarez, de costume, vai usar a tribuna. Para não perder o costume. Cachimbo, como é o cachimbo? Quero saudar o presidente da Câmara, o vereador Alexandre Passos, por essa iniciativa, proponente dessa audiência pública, parabenizá-lo. Quero saudar a Sandra, o Rodolfo e o Gilberto. Saudar os presentes, em nome do meu conterrâneo e amigo de colégio, Rogério Heller, de Castelo. Quero saudar todos os ouvintes da internet, uma parcela significativa do município de Vitória, da Grande Vitória e do Brasil, está antenado na internet, assistindo essa audiência pública. Eu quero dizer, meu presidente, que eu tive a oportunidade na minha Castelo de ajudar alguns companheiros a fundar a PAI, e por 2 mandatos fui diretor daquela instituição também, e hoje sou um sócio contribuinte. Anualmente tem minha contribuição lá na PAI de Castelo. Não, Rogério? E eu fiquei muito sensibilizado quando eu fui convidado, porque apesar de ter participado da fundação, não tinha uma vivência naquela instituição, e fiquei muito sensibilizado quando participei da diretoria, de saber o que é realmente trabalhar com essas pessoas com deficiência intelectual e o acolhimento de todas as outras deficiências que a PAIS faz no Brasil inteiro. Então eu quero parabenizar por esses 45 anos da PAI de Vitória. Quero dizer que nós, enquanto representando o poder público, temos que ser cobrados por essas ações, por todas as ações que as APAIs têm no Brasil inteiro, principalmente aqui em Vitória. Eu acho que, Sandra, a palavra mais importante, a frase mais importante que você falou é a questão da luta por direitos. Nós temos que estar sempre lutando por direitos. E não é fácil quebrar paradigmas, romper portas de preconceito, discriminação, não é fácil. Isso em todos os setores. Não só na questão do deficiente, de todas as suas matizes, como nas questões raciais, etc, etc. Então, eu sei muito bem o que é isso. E nós temos que estar sempre lutando por direitos. Mas eu queria encerrar, Sandra e Rodolfo, eu sei que as APAIs, elas não vivem de sonho. Nós vivemos num país capitalista e que para funcionar precisa de dinheiro. Então, talvez aqui todos conheçamos ou tenhamos o entendimento das questões, da importância dos trabalhos que são desenvolvidos e dos projetos que precisam ser alcançados, mas talvez fosse importante para dizer, até para aqueles que estão ouvindo na internet, de onde vêm os recursos e como essas pessoas que estão ouvindo podem ajudar, com recursos para a paz. Se é só do poder público, se é só das iniciativas e das campanhas, eu acho que poderia ser dito aqui exatamente que situação está e como que as pessoas podem, ou as empresas, ou o poder público pode contribuir exatamente, porque tem que ter grana. O país capitalista não funciona com sonho, tem que ter dinheiro mesmo. Obrigado. Obrigado, vereador Juarez. Doutora Sandra. Deixa ela falar, depois aí você fala na segunda rodada. Bom, professor Hugo, prazer reencontrá-lo, revê-lo aqui em Vitória. E obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre a Lei 12.101. Quando fala em legislação, eu me sinto mais à vontade, mais a minha praia mesmo. Bom, a Lei 12.101 de 2009, ela vem para regulamentar a certificação das entidades sem fins lucrativos,
que prestam serviço na área de assistência social, saúde e educação. O certificado de entidade beneficente de assistência social, até a promulgação da lei, em novembro de 2009, 30 de novembro, era de competência do Conselho Nacional de Assistência Social, do CNAS. Esse conselho, ele recebia todos os processos de certificação e de renovação do certificado dessas 3 áreas de atuação das entidades e era, então, competente para certificá-las. Durante muito tempo foi assim, até que um escândalo se abateu sobre o CNAS e que foi manchete em todos os jornais do Brasil, né, com a Operação Fariseu, que mostrou que o CNAS estava muito vulnerável na análise desses processos e foi corrompido. Então, aquela operação fez com que se precipitasse no governo federal um projeto de lei para mudar esse cenário. Então, a origem, eu estou dizendo isso para que vocês saibam a origem desta lei. Por que que mudou, por que que saiu do CNAS? Então, veio do Poder Executivo Federal um projeto de lei para o Congresso. Esse projeto foi muito trabalhado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E, por sorte do movimento das APAES, nós temos um representante ativo na Câmara e no Senado, né, o deputado federal Eduardo Barbosa, que é o presidente da Federação Nacional das APAES, e o senador Flávio Arnes, que já foi também presidente da Federação Nacional das APAES, e são representantes legítimos desse movimento no Congresso Nacional. E os dois, então, se debruçaram sobre esse projeto de lei em cada uma das casas e puderam opinar, apresentar emendas e alterar o projeto de lei, no máximo que conseguiram, para facilitar o processo de certificação das entidades e, mais especialmente, das APAES. No entanto, a nova lei, ela foi promulgada, foi publicada no Diário Oficial em novembro de 2009, mas ela traz um prazo de 180 dias contados da publicação, prazo esse que vence agora, dia 30 de maio, né, para ser regulamentada. E a dificuldade de nós falarmos sobre essa lei é exatamente a falta da regulamentação, porque o prazo já está quase se esgotando e nós não temos ainda essa regulamentação. O que se propõe é que a Casa Civil vá fazer um decreto, onde esse decreto vai nortear as portarias de cada um dos ministérios. O que se sabe é que a entidade de saúde será certificada pelo Ministério da Saúde, entidades de educação serão certificadas pelo Ministério da Educação, entidades de assistência social pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. No entanto, e cada ministério vai ter a sua portaria com as suas regras para certificar, nós não sabemos ainda como vai ser. O fato é que nós temos entidades como as APAES que atuam nas 3 esferas, fazem serviços de assistência, saúde e educação. Então, esse projeto, por causa disso, ele passou por algumas fases de ajustes. Primeiro, eles entendiam, e aí era uma ideia do Executivo, de que quando a entidade atendia as 3 áreas, ela devia, então, ter 3 CNPJs. Ou seja, era como se fosse uma pessoa, Sandra, com 3 CPFs, né? Porque é a mesma pessoa com 3 documentos distintos. É evidente que essa ideia não poderia vingar, como não vingou. Aí passaram, então, para uma outra proposta de se levar em conta a atividade preponderante da entidade
mas levando-se em conta a sua receita bruta anual. Essa era uma outra proposta, já menos complexa do que a dos 3 CNPJs. Mas aí se deparou com o seguinte dilema. Só eu tenho uma APAE, que é uma entidade essencialmente de assistência social. O estatuto da APAE a define como uma entidade de assistência. Ela nasce como uma entidade de assistência, união de pais, de amigos, para fundar essa associação. Na sua essência, ela é de assistência, mas ela tem um trabalho muito pesado na área da saúde. Nós temos várias APAEs no Brasil, assim eu falei para vocês, as APAEs que atendem ao SUS, tem parcerias com o SUS. E a maior fonte de receita bruta é do SUS. Como é que essa entidade ficaria, então? Ela é de assistência, mas ela vai certificada pela saúde? E nós temos entidades que têm um apelo muito forte para a educação. Tem professores cedidos pelo Estado, tem convênios com o Estado, convênio com a Secretaria Municipal de Educação, que se você fosse olhar no balanço, talvez a maior parte da receita dela era educação. Então, para sair deste imbróglio, novamente, pensou-se numa saída que foi a que passou e foi concretizada na lei, que é a definição da atividade preponderante pelo código CNAE, que está no CNPJ das entidades. Esse código CNAE, ele é definido por um grupo lá em Brasília, chamado CONCLA, do Ministério do Planejamento, e ele tem uma série de códigos. E o único objetivo desses códigos, até então, antes da lei, era só por uma questão tributária. A pessoa jurídica tinha um determinado código e, em cima dele, era tributada ou não. Como no caso das APAEs, nós somos imunes àquele tributo, aquilo não tinha a menor relevância para nós. Podia ser qualquer código. Aí vocês me perguntam assim, mas quem que dá esse código para a APAE? Normalmente é o contador. Quando funda a APAE, ele vai lá para requerer o CNPJ para a entidade, ou vai orientar a entidade para requerer o CNPJ, e se define um código lá, o mais assemelhado possível com o que ela faz, mas isso não tinha muita relevância. Com o advento da Lei 12.101, isso passou a ser crucial, porque é o que está definido no CNPJ, é o que vai definir a minha atividade preponderante e eu vou ser certificada por esse ou por aquele ministério. E aí começam outras confusões. Quando você acha que isso resolveria o problema, ele traz outras confusões. Porque como nós não temos um código específico que contemple todas essas atividades que uma APAE faz, você cai na mesma história. Você coloca num código que vai te remeter mais para a saúde ou mais para a educação. Ele não tem uma característica, uma abrangência que nós precisávamos ter. Na minha concepção e na concepção da Federação Nacional das APAEs, o código que melhor atende às APAEs é o Código 94, que ele trata de entidade de defesa de direitos sociais. Porque, como o vereador Juarez ressaltou, a importância da defesa do direito. Quando você fala que você é uma entidade de defesa de direitos e você presta atendimento na área da saúde, você está defendendo um direito da pessoa de ter acesso a uma política pública de saúde. Se eu dou assistência à educação, eu presto uma defesa de direitos ao acesso à educação. Então, num olhar mais abrangente, nós entendemos que seria este o código. Mas isso não está sacramentado ainda pelo Ministério. O fato é que nós temos participado, a Federação Nacional das APAEs e o deputado Eduardo Barbosa, de vários encontros com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e especificamente o doutor Eduardo na Casa Civil,
onde ele é chamado a contribuir com uma redação para o decreto que melhor atenda à realidade das APAES. Porque, na verdade, o Ministério do Desenvolvimento Social entende que a APAE é de competência dele. Não importa se a receita maior dela é na saúde ou na educação, mas ela é uma entidade essencialmente de assistência social e, portanto, ela deveria ficar certificada na assistência. Mas a verdade é que eles estão com dificuldade de traduzir isso no decreto ou na portaria, em função do que a lei traz, que é a atividade de preponderância pelo CNPJ. E, então, nós tivemos a oportunidade de trabalhar numa redação que oferecemos à Casa Civil, onde está previsto que as entidades, não só APAES, mas entidades que atendam pessoas com deficiência, sejam certificadas pelo MDS, mas que seja assegurado a essas entidades o acesso ao financiamento dos outros ministérios, uma vez que elas prestam serviços também nessas 3 áreas. E há uma sinalização da Casa Civil, num seminário que aconteceu, me parece, quinta-feira passada, no Senado Federal, quinta ou sexta-feira, num seminário que o senador Flávio Arnes provocou, e o Diogo, que é a pessoa que está acompanhando isso na Casa Civil, esteve presente, falou, e está gravado, estava registrado lá, que a Casa Civil vai acatar esta redação, esta sugestão, né? Pode não ser nesta redação, com as palavras que a gente sugeriu lá, mas vai acatar esta ideia de que a entidade que atenda a pessoa com deficiência certifique no MDS, mas que tenha acesso ao financiamento das outras políticas públicas, desde, claro, que comprove o atendimento naquelas outras áreas. Se isso se concretizar, hoje eu não olhei se saiu, né? Mas eu acompanho diariamente a publicação no Diário Oficial da União. Se saiu o decreto, hoje, de hoje para o final aí desse mês, no máximo, tem que sair, né? Nós estamos aguardando que ele sinalize para isso, e aí os processos das APAES, que já foram para o Ministério da Saúde e para o Ministério da Educação, que estavam no CNAS e foram distribuídos para esses outros ministérios, que eles retornem ao MDS. Se isso, de fato, se concretizar, nós entendemos que é um ganho para as APAES, porque a certificação pelo MDS, me parece, será mais facilitada pela própria experiência que o CNAS, o MDS, tem nisso, de acompanhar essas entidades de assistência, pela facilidade, pelo trânsito que a Federação Nacional, através do seu presidente, tem no MDS, facilita. A lei traz também que, quando a entidade tem o vínculo SUAS, ele será o suficiente para ela ter direito ao certificado. Então, isso diminuirá consideravelmente o volume de documentos, de cópias, de autenticações para as entidades. Então, tudo indica que a certificação pelo MDS ela será mais facilitada do que no Ministério da Educação e da Saúde. Então, esse é um dos fatores que nós defendemos essa certificação pelo MDS. Além, claro, do que eu falei, que a APAE, essencialmente, é uma entidade de assistência. Agora, o mais importante é que a gente assegure que, uma vez certificada pelo MDS, ela não esteja impedida de acessar o financiamento dos outros ministérios, porque esse que seria uma perda terrível, né? Agora, nós não sabemos também como será a certificação pela saúde e pela educação, mas eu já tive APAES que me consultaram. Não, eu prefiro ser certificada pela saúde, porque a minha vocação é mais para a área da saúde, eu quero, posso? Pode.
Não há nenhuma proibição disso. Desde que você cumpra todo o regulamento que vai vir aí do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, você pode requerer a certificação lá. Você pode requerer a certificação nos 3 ministérios? Pode. Se você conseguir preencher os requisitos e comprovar a sua atuação nas 3 esferas, você pode entrar. Agora, tudo depende do decreto e depende das 3 portarias que ainda estão por aí, estão chegando até 30 de maio, elas já têm que estar publicadas, tá? Agora, tem aspectos na Lei 12.101 que já são de auto-aplicabilidade, não dependem de regulamentação. E um aspecto que me preocupa muito e que eu não posso perder a oportunidade aqui de dizer, para que vocês digam para as suas entidades, é que para ter a isenção da cota patronal, hoje você vai ter acesso ao certificado, aos CEAs, você já passa a gozar da isenção da cota patronal. Mas não é só o certificado que te dá esse direito. A Lei 12.101 traz 8 requisitos para que uma entidade que tenha os CEAs, ela passe a usufruir da isenção da cota patronal do INSS. Então, não é só o certificado é um dos requisitos, tá? E esse artigo não depende de regulamentação, não. Ele é expresso, taxativo, o que a entidade tem que ter. Uma outra questão também que nos preocupa é a questão dos balanços das APAES, balanços contábeis, né? Os balanços que eu recebo lá na Federação Nacional, junto com os relatórios de gestão, eles são balanços que não demonstram com muita clareza de onde vem a receita, e aí eu vou entrar até na resposta do vereador, de onde vêm as receitas e onde se gasta as despesas. Eles são balanços muito sucintos, receitas, despesa, ativo, passivo, e às vezes é incompreensível para a gente que é leigo e para um técnico, e aí eu estou falando para os ministérios que vão avaliar isso, entender esta contabilidade. E um artigo da lei, 2, na verdade, eles tratam do balanço das entidades e que os balanços devem ser segregados por área de atuação, demonstrando a gratuidade dos serviços prestados. Então, esta é também uma inovação que a lei trouxe e que a Federação Nacional está preocupada em orientar as suas filiadas, e nós já temos 2 frentes de atuação nisso, que é um curso presencial e um curso à distância, onde nós pretendemos capacitar os contadores das APAES para isso. Então, só de relance, mas para dizer para vocês que a lei está em vigor, tem artigos que são auto-aplicáveis, mas tem muita coisa que ainda depende de regulamentação. Tá? Bom, e aí, aproveitando o gancho, falando do balanço, eu vou deixar para responder do Rodolfo por último, mas já respondendo do vereador Juarez, né, que é um associado da APAE de Castelo, que nos pede para esclarecer um pouco de onde vêm os recursos das APAES e como ajudar, né? E isso vai ter que estar muito claramente demonstrado no balanço de agora para frente. E aí, só fazendo um parênteses, segundo os ministérios e a Casa Civil, haverá no decreto uma regra de transição para os balanços, tá? Eu esqueci de dizer isso, porque como nós temos cobrado muito deles isso, nós estamos muito preocupados, porque o ano está avançando, nós já estamos em maio, os balanços já estão sendo feitos, e a gente não tem ainda uma orientação melhor dos ministérios. Eles nos asseguraram que vai haver uma regra de transição para a adoção desse novo modelo. Tá? Bom, mas então, nos balanços agora, nós vamos ter que demonstrar muito claramente de onde vêm os nossos recursos. Então, de onde são as fontes de recurso para as APAES? Quando ela nasce, a sua principal fonte de recurso são os associados e é a prefeitura.
é o poder público municipal que geralmente assume uma grande parte das despesas, ou cedendo lugar para funcionar, cedendo profissionais, ou fazendo um convênio, repassando o recurso. Na grande maioria das vezes, começa com o apoio do município, da prefeitura municipal e da comunidade através dos associados. Isso desde lá, 1954, quando nasceu a APAE, até hoje ainda funciona muito assim. Mas as coisas foram se aprimorando e a gente foi buscando outras fontes de financiamento. Então, as APAES faziam no início e fazem até hoje muitas promoções, bazares, jantares, festas tradicionais, características de cada região do país, e com essas festas ela também arrecada algum recurso para suas atividades. Outra fonte importante, que isso aí só veio agora, é mais recente, que é com convênio com o SUS, onde ela se credencia e recebe os recursos por procedimento. Alguns estados também têm parcerias com as APAES e alguns repassam profissionais para as APAES, para trabalhar nas APAES, a grande maioria professores, mas outros profissionais também. Nós temos APAES que têm o serviço de telemarketing, desenvolvido por elas próprias, às vezes batendo porta em porta, pedindo a contribuição, telefonando, montando a sua própria estrutura, e temos casos como o caso muito bem sucedido aqui do Espírito Santo, que acabou se tornando um modelo para o Brasil também, do telemarketing desenvolvido pela empresa Solo, que é uma grande parceira da Federação Nacional das APAES, e outros estados também adotaram esse modelo de arrecadação de recursos. Então, as APAES, elas se viram para arrumar recurso, para dar conta de tanto atendimento e de tanta demanda. Então, vai desde uma festa, um apoio do pai, o funcionário ali trabalhando numa quermesse, até os grandes convênios, esses grandes trabalhos como o do telemarketing. Mas a grande verdade é essa, é a criatividade do movimento, é a credibilidade que esse movimento tem, que sempre permitiu, né, que a APAE tivesse o apoio da comunidade, um financiamento desta forma. E tem um financiamento indireto também, que provém das isenções, né? A APAE tem isenção da cota patronal do INSS, ela tem um financiamento indireto, ela deixa de contribuir 20% sobre a sua folha de pagamento por causa da isenção. Nós temos isenção de IPTU, e outros, às vezes ICMS, alguns estados têm, IPVA. Então, tem alguns financiamentos indiretos também. Agora, aqueles que querem ajudar, se tornem um associado contribuinte das APAES. Porque assim, você se associando, pagando todo mês a sua contribuição, por menor que ela seja, ela se soma às demais e ela é um caixa importante para a APAE no final do mês. Outras pessoas doam o seu trabalho, é o voluntariado, que é uma doação muito importante também, né? Então, o voluntariado que doa horas de serviço, mas que a APAE pode contar com ele toda semana naquela função, está desempenhando o seu papel de cidadão e de amigo da APAE. Bom, e por último... porque tem o Rodolfo, umas questões que o Rodolfo... só antes, respondendo uma questão que o Rodolfo colocou, que ele me fala sobre a educação, que a gente fala da educação para a vida, e essa situação que as APAES no Brasil hoje enfrentam, da inclusão escolar, e ele ainda me fala também da lei de cotas, né? Então, esses dois pontos eu vou abordar rapidamente. A questão da escola para a vida é a defesa da escola especial que a Federação Nacional das APAES faz, sem ser contrários à inclusão,
sem nenhuma demagogia, mas nós acreditamos que há um público de pessoas com deficiência intelectual que sempre precisará de uma escola especial em todos os sentidos do termo. Não essa escola formal, essa escola regular, padronizada, como as demais escolas. Uma escola verdadeiramente especial que garanta aprendizagem para essas pessoas. Aprendizagem para tomar uma decisão para a sua vida, aprendizagem independente da sua faixa etária. Nós temos que lutar para ter o reconhecimento da certificação, não a certificação como uma terminalidade, porque a gente nunca para de aprender, a educação não termina, mas uma certificação para assegurar acesso a outros direitos, como o concurso que eu falei. Então, nós defendemos, Rodolfo, uma escola verdadeiramente especial em todos, no seu sentido mais amplo e mais profundo. Agora, existe uma dificuldade concreta, real, de implementá-la? Existe, que é o financiamento. Porque quando a gente defende essa escola, nós ainda vamos ter que buscar o financiamento para ela. Porque o MEC só financia a escola formal, a matrícula, a série. E é isso que ele financia, nós sabemos disso. Mas nós vamos ter que buscar, e o desafio é esse, buscar financiamentos para essa escola que a gente quer construir. Essa escola do cidadão integral. Sem essa seriação, sem essa formalidade, né? Então, é um desafio que se coloca, e eu sempre ouço o doutor Eduardo dizer o seguinte: a lógica do atendimento da APAE não pode ser a lógica do financiamento. Eu só atender aquilo que me dá lucro, aquilo que me dá retorno financeiro, eu estou ferindo a ideologia, eu estou ferindo o que é de maior valor do movimento das APAES, que é atender a pessoa com deficiência para o que ela precisa, para o que ela tem necessidade para ter uma qualidade de vida melhor. Agora, vou ter que buscar formas, porque, como o vereador Juarez falou, a gente não vive sem dinheiro, a gente não faz milagres também. Mas a APAE, nesses 50 anos de existência, de certa forma, sempre fez milagre. Sempre buscou uma forma de garantir o atendimento. E é isso que a gente não pode perder agora. Por causa de uma exigência legal, uma exigência formal, eu não posso abrir mão de outras coisas que o movimento defende. E com relação à lei de cotas, Rodolfo, você tem razão, existem experiências em outros países muito bem-sucedidas, há livros escritos sobre isso, onde as empresas que elas têm incentivos fiscais, ao invés de serem penalizadas com multa, para garantir a empregabilidade da pessoa com deficiência, e tem casos em que ela reverte parte dos seus lucros, quando ela não tem condição de empregar as pessoas, não consegue cumprir a cota, e tem casos que até opcionais, eu me lembro agora, em que ela faz uma opção daquele recurso, ela investir num fundo, e esse fundo vai ser gerido para qualificar pessoas com deficiência, para que elas sejam empregadas, de um modo geral, no mercado formal. Então, nós temos experiências muito bem-sucedidas em outros países, e o que o movimento das APAES tem que fazer é se apropriar dessas experiências, tirar delas o que for melhor, o que se ajustar à nossa realidade, e o movimento das APAES, mais uma vez, ser pioneiro e propor isso e implantar isso no Brasil. Hoje, o que a gente tem ainda é a multa para quem não cumpre a lei de cotas. Boa noite a todos. Sou Isabel Cristina, assistente social da APAE de Vitória. Muito obrigada pela explanação sobre a lei, 2101.
e eu estou como conselheira no Conselho Municipal de Assistência Social, representando a Paz de Vitória. E tem uma discussão com relação ao CNAS sobre o que é reabilitação e habilitação para assistência social, porque tem para saúde. E você tem alguma notícia, alguma coisa sobre esse GT, esse grupo de trabalho que está realizando esse estudo para depois estar colocando para as entidades que trabalham com reabilitação e habilitação? Outra coisa é que o CNAS, né, ele já tem uma resolução, a 109, que é a tipificação de serviços socioassistenciais, e uma delas para pessoa com deficiência, certo? Isso aí, lendo isso, algumas APAES, ou praticamente todas as APAES, já cumprem aquela tipificação, que trabalha com a pessoa com deficiência. Aí eu estava querendo saber sobre essa questão de reabilitação e habilitação, por conta que está uma grande discussão entre saúde e assistência social. Obrigada. Só, vamos fazer mais 3 perguntas, e aí depois a gente vamos encaminhar para o encerramento. Certo? Boa noite. Silvano Zelé, diretor social da Federação das APAES. Sexta-feira agora tivemos uma aderência de um grande parceiro para o nosso movimento apaiano, inclusive pessoas com deficiência, que foi a CUT, que veio aqui lançar uma cartilha tratando exatamente de empregabilidade da pessoa com deficiência e seus direitos. Uma cartilha muito boa, simples e bem elaborada. E eu fiquei um pouco surpreso que os dados da RAIS, né, o pastor Silas estava lá também, acusa o Espírito Santo com 1.376 pessoas incluídas no mercado de trabalho. No nosso levantamento aqui do Estado, nas APAES está acusando apenas 60. Eu acredito também que esse dado também deve ser bem mais do que isso. Mas surgiu nesse interregno lá uma dificuldade que muitas famílias ocorrem aqui. Primeiro, a informalidade, né? Muitos não estão no emprego informal para não perder o BPC. E surgiu uma indagação que houve um movimento há um tempo atrás, se enquanto tivesse empregado, perderia o BPC. Ficasse desempregado, voltaria a receber. Como é que anda isso aí? Já está sendo efetivado? Já existe isso? Isso já é realidade? Ou precisa de alguma regulamentação? E um outro fator também, que nós deixamos de citar aqui, com respeito a financiamento, são as deduções incentivadas através do Fundo da Infância e da Adolescência, do FIA. Eu sou conselheiro do Conselho da Criança também, e o FIA tem captado algum recurso, inclusive para algumas APAES. E isso aí todo mundo pode colaborar, não é a favor nenhum que a pessoa faz, apenas deixe de recolher para o governo federal uma parte daquilo que pagaria por imposto de renda. Então seria boa orientação nesse sentido também, e além do BPC. E também as multas judiciais, né, que nós temos algum caso de infrações cometidas contra criança e adolescente, que alguns juízes, aqui existe o regimento, o tribunal, que essas multas podem também ser aplicadas em benefício das APAES e outras instituições. Agora, cada APAE tem que procurar o juiz no seu município para conversar com ele, que alguns deles são relutantes em cumprir essa norma. Mais alguma pergunta? Não? Então tá. Interessante. Bom, Isabel, com relação à habilitação e reabilitação, nós temos lá no CNAS, né, o Conselho Nacional de Assistência Social, uma representante lá que é presidente da APAE de Belo Horizonte, a Dolores. Muitos de vocês aqui devem conhecê-la. E a Dolores tem uma atuação muito firme lá no CNAS, nesses grupos. E o que eu vejo quando converso com ela, que são as oportunidades que tenho para me atualizar nesse sentido, é a defesa de que, na Constituição Federal, a habilitação e reabilitação está ligada à assistência social. Então, lá, na própria LOAS também, né? Então, a defesa que a Dolores faz em nome da Federação Nacional das APAES é usando esta base legal, que não é pouco, é a Constituição Federal e a LOAS, né? Mas eu sei que existe uma discussão forte nesse sentido. E com relação à tipificação, foi bom você falar,
porque nós aqui reunidos, nós temos aqui a APAI, Federação do Estado e Federação Nacional, né? As APAIs estão com a tipificação dos seus serviços de assistência já definida. E a maioria se encaixa ali dentro daquilo que faz, né? E isso foi muito importante, porque nós tínhamos muita dificuldade das próprias APAIs saberem enquadrar o seu atendimento, o que era de assistência social. Então, a tipificação veio para ajudar nisso. Mas ainda está faltando fazer a tipificação para as entidades de assessoramento e defesa de direitos, que é o caso das federações. Então, nós estamos acompanhando isso lá em Brasília também. Provavelmente, a Federação Nacional das APAIs fará parte do grupo que vai discutir essa tipificação, o que é assessoramento, o que é defesa de direitos. Tá? Então, assim, com relação à habilitação e reabilitação, eu não tenho muita novidade para te trazer. Existe a discussão, nós defendemos que ela esteja na assistência social com base na legislação existente. Tá, ok? Com relação, que o diretor social da federação nos traz, né, com relação ao BPC, especificamente, aí está ligada a questão do trabalho, que a CUT vem mostrar, né? Eu não conheço a cartilha da CUT, mas eu penso que os dados que ela traz, se a gente tivesse como fazer um corte do que tem ali, desses números de deficiência intelectual, eu acho que a gente ficaria envergonhados. Bom, mas o fato é que as coisas estão caminhando, a gente não pode, como diz Dom Helder, né, desistir jamais, né? Então, a relação do BPC com o trabalho, ela é uma relação muito difícil, né? Porque o benefício ele era para ser temporário, ele era para ser em casos graves, onde a pessoa não tem condição de trabalhar mesmo, não tem condição de se sustentar, nem sua família. E a ideia dele era que fosse transitório, e a pessoa superasse aquela fase de dificuldades. Na verdade, ele se transformou numa aposentadoria, as pessoas contam aquilo como uma aposentadoria, as famílias têm muita resistência em abrir mão do BPC para o emprego formal, e aqui não vai nenhuma crítica à família, né? Porque eu acho que é difícil mesmo, você trocar o certo pelo duvidoso não é fácil, o mercado de trabalho, como nós falamos, é competitivo, é exigente, há um desemprego muito grande, então você deixar de receber o BPC, que é certinho, está ali todo mês, para arriscar, é uma decisão difícil. É uma questão de cidadania, é um trabalho de convencimento dessa família do direito da pessoa estar inserido no mercado de trabalho. Mas é, sem dúvida nenhuma, um entrave. Para resolver isso, o movimento das APAIs lutou lá no Senado e na Câmara para a aprovação de um decreto que permitisse o retorno ao BPC. Porque nós entendíamos até então que as famílias tinham resistência porque, uma vez perdido o BPC, ele não poderia retornar. Mas nós nos enganamos. O decreto existe. Há, no máximo 2 semanas, eu estive no Senado, numa audiência pública, discutindo isso, onde foi até engraçado que o senador Flávio Arnes falou assim, bom, se o decreto não funciona, vamos revogar o decreto, né? Porque fez o decreto existe, mas você não tem nenhum dado de uma pessoa que tenha ido para o mercado e tenha retornado ao benefício. O que eles alegam é que tem que regulamentar o decreto. Está dependendo de uma regulamentação ainda do decreto. E a promessa, nessa audiência pública, há 1 semana, 10 dias, é que sairá a regulamentação, né? Então, acho que foi uma iniciativa importante do Senado de chamar o Ministério e de exigir. Existe o decreto? O que falta para ele ser cumprido? Porque as famílias continuam na mesma, com o mesmo temor de perder o benefício, e nós com a mesma dificuldade de conquistar esse direito, essa cidadania para o nosso aluno, essa pessoa com deficiência intelectual, né?
E foi muito bem lembrado aí as outras fontes de financiamento que as APAES têm, que é importante a gente registrar, que são as doações através aqui do FIA, né? Mas nós temos o Fundo da Criança e do Adolescente, onde as doações de pessoas jurídicas e de pessoas físicas, elas são revertidas para atendimento na área social. E muitas das vezes vai para as APAES, né? Em vários estados, em vários municípios. E os crimes de menor potencial ofensivo também, as penas são convertidas em multas, e essas multas são direcionadas, às vezes, para a APAE, quando há uma boa articulação com o Poder Judiciário, com o promotor de justiça, facilita esse direcionamento das multas para as APAES, e é uma fonte importante de arrecadação também, foi muito bem lembrado. Bem, vamos então encerrar nossa audiência, agradecendo a doutora Sandra pela palestra, pelo debate, ao Rodolfo, presidente da Federação das APAES do Espírito Santo, parabenizando os 45 anos da APAE Vitória, e aí parabenizo o senhor Gilberto, que é um amigo, também envolvido com a luta, todos os profissionais da APAE que estão aqui presentes, os amigos da APAE, os pais, e, como a doutora Sandra colocou, não é uma luta fácil, né? São 45 anos de luta dos pais, dos amigos da APAE, tem muita coisa ainda para construir, e na vida é assim mesmo, eu acho que nós vamos quebrando etapa. Cada etapa que vai sendo quebrado, mais uma vai surgindo e com maior dificuldade, né? Por incrível, aqui na Câmara a gente também passa por isso, viu, doutora? A gente acha que está resolvendo os problemas, sempre surge mais um, né? E mais uma demanda, e sempre uma demanda mais difícil. Né, Valdemar? A vida é assim, já se sabe disso, né? Parece que a mais difícil da etapa foi quebrada, que era a fundação da APAE. Na verdade, essa talvez tenha sido a mais fácil de outras muito mais difíceis que surgirão na vida de todos vocês que militam nessa área, dos pais, dos amigos, dos profissionais. Então, 45 anos, um pouco menos do que eu tenho de idade, né? Mas eu sei que é uma história belíssima que vocês construíram. Eu tenho acompanhado bastante o trabalho da APAE, coloquei para a doutora Sandra, o trabalho realizado pelo Rodolfo e toda a sua família, os amigos, e realmente a gente sabe quanto vocês se dedicam por esse trabalho, pelas pessoas que são deficientes intelectuais, mas que, a verdade, esse trabalho só nos gratifica, né? O amor ao próximo é uma coisa muito importante, e vocês fazem isso o tempo todo. Mesmo aqueles que são profissionais fazem, eu tenho certeza disso, Abel, a gente sabe disso, né? Quantos anos você está ali na APAE, fazem por amor, por carinho, por dedicação a essas pessoas que tanto precisam de nossas ajudas. Muito obrigado a todos, está encerrada a presente audiência. Tem uma audiência essa semana, tem uma sessão solene na Assembleia Legislativa, sexta-feira. Eu não fui orientado pelos deputados para convidá-los, não, mas, como é uma causa justa, eu estou fazendo o convite em nome dos deputados. Muito obrigado, boa noite a todos.